A gente aí online. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje algo interessante. Eu tenho a equipe aqui de apoio aqui, a Gabi, a Ilza, o Pedro, faz parte do nosso núcleo duro do Arena, né? Estamos aí firme e forte. Mas eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse ela no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, 7. Fique bem à vontade para você estar ouvindo a palavra do nosso Deus. Estamos aqui no Jardim Botânico, Sara, nossa terra do Jardim Botânico do Distrito Federal. Glória a Deus pela sua presença. Então, Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Vou repetir. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Amém? Feche seus olhos aonde você está agora. Curva sua cabeça. Pai, aqui estamos diante de Ti. Queremos que Tu és um Deus misericordioso. Ó Deus, que traz a revelação, Senhor, da Tua palavra. Que traz, ó Deus, o entendimento, a sabedoria que precisamos. Ó Deus, para que em dias tão difíceis nós possamos continuar a caminhada contigo. Ó Deus, colocamos diante de Ti o nosso futuro, tudo que nós temos, tudo que nós somos está nas Tuas mãos. Nós pedimos a Ti, fala ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra. Fala, ó Deus, ao coração de cada um. Ó Deus, que se despertou, que recebeu talvez esse link aí como, ó Deus, uma última saída, mas que Tu possas estar agora falando ao coração de cada vida, que nós precisamos Te ouvir. Não vivemos, ó Deus, sem Te ouvir. Precisamos da Tua palavra, que nos guia, que nos traz entendimento e compreensão sobre todas as coisas a qual nós precisamos, ó Deus, para termos uma vida melhor diante do Teu altar. Por isso colocamos diante de Ti que tudo que vamos falar aqui, tudo que vamos compartilhar, todas as experiências que vamos compartilhar aqui, ó Pai, que seja para edificação da Tua palavra em nossa vida. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, semana passada, falou sobre a questão de nós assumirmos a responsabilidade da nossa própria vida, onde falou sobre quem eram os culpados. Então, às vezes, a gente acaba colocando culpa em pessoas que não eram para ter culpas, Ou, pelo contrário, acabamos recebendo muita culpa de coisas que nós não fizemos, De coisas que muitas das vezes, na caminhada, no seu crescimento, no seu desenvolvimento como criança, jovens, adolescente, você acaba absorvendo culpas que muitas das vezes não é sua, talvez veio da sua criação, do ambiente onde você foi gerado, Então nós falamos sobre isso aí na semana passada, Então você liberou perdão, sobre aqueles que te magoaram, pessoas que não são perfeitas, assim como você, como nós não somos, porque eles erraram conosco, e isso, por eles terem errado conosco, não quer dizer que você vai viver uma vida fracassada, Totalmente. Hoje você não pode se culpar pelo que você está vivendo, porque meu pai, porque minha mãe, e etc e tal. Não, você deve entender que você precisa liberar perdão sobre a vida de cada um deles, cada um delas, e viver a sua vida, com vitória. Você foi semana passada. Hoje eu quero falar para você sobre o seu futuro, Ou seja, lute, que é o nosso tema principal. Você está vendo escrito aí na tela, lute. Então, lute pelo seu futuro. Nós sabemos que existe na linha do tempo, existe ali uma correlação entre o passado, o presente e o futuro. Eu fico pensando, eu não sei onde é que nós podemos chegar, Se nós temos em nós o desejo, a vontade de crescer, Então isso se torna, até o dia de Deus nos levar, isso se torna ilimitado. Ou seja, a mente humana, ela não para de pensar, a mente humana não para de aprender. Ela só para de aprender se você quiser parar de aprender. Se você se limitar, então a mente humana, o seu corpo, o seu ser, ele para de pensar, ele para de raciocinar, ele para de crescer. Então, o meu e o seu maior desafio, quando falamos sobre o futuro, é nós entendermos isso. Por quê? Porque muitas pessoas ficam presas aos seus traumas, às suas dores, ficam presas a eventos do passado, ficam presas, ficam bloqueadas, ficam travadas das questões do seu passado, então ela não consegue pensar ou desenvolver o seu futuro.
Ela acaba não entendendo de que talvez ela não consiga algo na vida, não é simplesmente porque ela não consegue hoje, não tem esforço. É porque às vezes ela está preso a mágoas, a ressentimentos do seu passado. Né? Então, é bem relacionado que vamos falar hoje do futuro, em relação ao que você viu sobre quem é o culpado, né, da semana passada. Você que tem acompanhado aí a série do Arena, você tem ouvido isso. Então, se você que ainda não viu, não acompanhou, vai lá na última transmissão do Arena, entra lá no YouTube, você vai ver lá a última palavra que fala sobre os culpados. Né? Mas hoje, como que eu desbloqueio, destravo essas prisões do meu passado, né? Que me ajudam, que querem me paralisar. Né? Hoje entenda o seguinte, hoje você vai ter um entendimento de como fazer. Então, fique aí, tenha perspectiva no seu coração, entenda, porque talvez algo na sua vida ainda, entenda assim, algo do futuro, né? Porque o seu futuro é amanhã, daqui a pouco, daqui a alguns segundos. Por que algumas coisas não acontecem na sua vida? Porque sua vida parece travada. Você vai entender isso, amém? E eu quero desenvolver esse tema com você. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender uma definição importantíssima. O que é visão? Porque, veja bem, não falo visão simplesmente de um olhar. Você está olhando daqui para ali, eu estou vendo ali a porta, estou vendo ali as cadeiras, as pessoas que estão aqui. Não é só esse olhar. A nossa bispa, ela tem uma definição muito interessante, que ela diz que visão é a imagem do futuro que produz paixão. É você olhar lá na frente e hoje você ter paixão, ter vontade, ter desejo de chegar naquela posição. Isso é uma visão. Isso é a visão em si. Porque muitos, se você olha para o teu futuro e fala assim, não, daqui a alguns anos eu vou estar assim, eu vou estar assado. Se você não tiver paixão dentro do seu coração hoje, para você chegar naquela posição, isso não é visão. É simplesmente um desejo, uma vontade que você tem. Ou talvez hoje a sua posição seja uma posição que não é o que Deus tem para você. Porque talvez você tenha perdido a visão. Então, qual é a sua visão? Perguntando para você, para cada um que está aqui presente. Qual é a visão que você tem ao seu próprio respeito? Como é que você se enxerga? Pensa um pouquinho, como é que você se enxerga? Qual é a sua visão, lembra, né? Lembra da definição de visão. Como é que você olha o seu futuro? E qual é a paixão que você coloca dentro de si para você chegar naquele futuro? Como você se vê? Você já se vê hoje como uma pessoa que é capaz, que foi capacitada por Deus para chegar lá? Você entende que dentro de você há esse entendimento, essa compreensão de que você vai chegar naquela posição, ou você não se vê lá? Você já parou para pensar onde você estará daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você pensa estar como? Casado, com filhos, não sei, né? Formado, né? Ou talvez viajando, né? Ou talvez com a sua célula aí bombando. Mas como é que você pensa daqui a 10 anos, né? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, a palavra de Deus, ela diz, né? Assim como você pensa, como que foi o nosso texto áureo, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Provérbio 27, 3 fala sobre isso, né? Assim como você pensa em sua alma, assim você é. E qual foram as experiências que você viveu em relação a isso? Você se vê como? Você pensa, a sua posição é como? De um fracassado? E eu queria deixar alguém aqui, a Ilza, para que ela comente algo sobre isso. Já viveu alguma experiência assim? Fica à vontade, Ilza, quero que você fale alguma coisa aí. Vamos lá. Eu nunca vivi nenhuma experiência assim, né? Mas a nossa vida, a gente pensa, os nossos pensamentos diariamente muda o nosso comportamento de uma forma em geral, né? Então, se eu quero ser algo lá na frente, eu tenho que começar a pensar e colocar aquilo dentro de mim e começar a acreditar, né? Começar a crer, daí aquilo vai se tornar real, vai passar a existir na minha vida. Tem muita gente que pensa da seguinte forma: ela pensa que do jeito que ela está bom e ela não quer mudar, né? Existem pessoas que não acreditam que podem merecer uma vida melhor. Então, ou seja, ela se estabiliza naquela posição, né? Ela fica paralisada ali e ela acha que é só aquilo ali. Não tem nada além, né? E
Tem pessoas que também às vezes pensam assim, né? Ah, a minha família é assim, eu nasci assim, estou crescendo assim, eu vou viver assim. Aí ela não muda, né? Isso é o que acontece muitas vezes quando uma família, por exemplo, nenhum dos meus irmãos se formou, não vou me formar, não preciso disso. E, na verdade, Deus ele fala para a gente ter sonhos, né? Aqui na nossa igreja a gente tem o costume, né, de todo ano a gente fazer o livro dos sonhos, que é para a gente sonhar alto, a gente orar sobre isso. E Deus ele tem tantas promessas para a gente na Bíblia, a gente tem que tomar posse delas. Exatamente. E seguir em frente. Exatamente. Onde você quer chegar? Para pensar, deixa só eu concluir. Concluiu? Eu ia falar, como a Gabi falou, o que a Bíblia diz que eu sou? Né? A Bíblia fala o que eu sou mais que vencedor, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro. É assim que a gente tem que nos ver, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, aonde você quer chegar? Perguntando para quem está aqui presente, que está atento a isso. E para quem está online também. Aonde você quer chegar com a sua vida? Você quer que sua vida vá? Você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos? Aonde? Você quer viver da mesma forma? Né? Como nós vimos aqui, né? Como elas falaram. A gente quer algo novo. Deus pode nos dar muito mais. E eu queria que o Pedro falasse alguma coisa aí. Onde você quer chegar, Pedro? Daqui a alguns anos? Faz uma explanada aí e fala o teu exemplo também. Pode dizer aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de chegar cada dia mais perto de Deus, né? Eu creio que isso a gente tem que ter isso claro no nosso coração, né? Essa resposta tem que ser clara. A gente tem que buscar cada dia mais a Deus. Somente nesses tempos que a gente está vivendo, né, em casa, muitas vezes a gente liga a TV, mais um culto, senta no sofá lá, tranquilo, vê a TV e acabou. Que bom, acabou o culto, vamos voltar. A gente tem que, talvez nesse tempo a gente perdeu, né, a visão, perdeu esperança, perdeu a vontade de, tá bom, legal, mais um culto, estou começando a cansar. A gente tem que chegar cada vez mais perto de Deus. Nós temos que ter isso claro no nosso coração, que quando nós buscarmos cada vez mais a Deus, Ele vai colocando em nós, vai traçando em nós estratégias, vai nos dando visão. Eu quero chegar ali, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nós temos que cada vez mais buscar a Deus para que Ele possa colocar esses desejos dentro de nós, né? E, por exemplo, no meu caso, eu estou estudando Direito, eu estava com uns planos de ser juiz, né? Mas aí, para chegar lá, a caminhada é longa. Então, eu já tracei, né, a visão aqui, meu quadro. Ser juiz. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Bom, buscar Deus. Deus, me ajuda, o que eu posso fazer? Dê estratégias. Eu tenho que estudar? Não vou estudar, então vou cair para dentro. Então, a gente tem que ter isso claro no nosso coração. A gente tem que ter isso forte dentro de nós. Deus, nos ajuda. Quero buscar mais a Ti para que Tu possa mostrar-me os caminhos, as estratégias, para que eu possa alcançar algum dia me tornar juiz. Amém. Em nome de Jesus, né? Pedrão aí como juiz, ele vai arrebentar. Vamos lá, eu quero fazer um desafio aí, ó. Quem está online aí? Jackson, Antônio, Leila, Solange. Acharam que ia ficar aí só ouvindo? Coloque aí na rede social, aí no YouTube, aí no comentário. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Melhor em quê? Qual o seu sonho? Quero te ouvir. Daqui a pouco eu volto aqui, eu quero falar aqui ao vivo aqui o que você respondeu. Vou perguntar novamente. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Né? Não é só simplesmente a questão física, né? A questão espiritual, emocional. Vão respondendo, daqui a pouco eu volto aqui. Se eu não esquecer, eu volto aqui no trem, que me lembre aí. Vamos lá. Diz assim a palavra em João 14, 12, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, Jesus falando, né? E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A pergunta que não quer calar, você acredita nisso? Você acredita que você pode fazer obras conforme Jesus fez, ou maiores? Claro, não no sentido de você morrer e ressuscitar, né? Por favor. Mas até isso Deus pode ter essa misericórdia. Mas você acredita nisso? Você acredita que Deus, Ele pode fazer isso? Te dá essa possibilidade de você crescer nesse nível? Como é um sonho do Pedro, se tornar juiz? Porque até alguns anos atrás, ele estava lá no 2º grau. Ele estava lá pensando, e aí, como é que vai ser a minha vida? Né? Em meio a, não sei se Pedro tem de cabeça, mas certamente em meio a uma grande quantidade de candidatos, sabe a quantidade não, né? É muita gente, né? Então, em meio a
algumas dezenas de centenas de candidatos, o Pedro passa numa vaga por uma faculdade pública. Então, ou seja, é desafiador. E olha que, falando do segundo grau para cá, 1 ano, 2 anos. Mas ele já se vê na onde? Lá na frente como juiz. Então é esse princípio que você tem que ter, você precisa acreditar nisso, né? Deuteronômio 28, 13 fala assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aqui está dizendo que o nosso Deus tem o melhor lugar para mim e para você, o melhor emprego, o melhor salário, na melhor equipe, amém? Uma igreja avivada, líderes apaixonados, excelentes oportunidades para você crescer, não só na questão financeira, como na sua questão espiritual. Mas para isso, você precisa entender que você pode fazer as obras, porque o Espírito Santo na sua vida te capacita, nos capacita a gente ir à frente, a gente ir adiante, né? Você nasceu para viver o melhor dessa terra. A palavra de Deus, ela nos dá isso. Isaías 1,19 fala assim: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas, o melhor que a terra produz. Isso é uma promessa de Deus, que até hoje vem até o nosso coração. Existe uma promessa sobre uma vida melhor para a nossa vida. Eu queria que Gabi comentasse alguma coisa sobre isso. Existe uma vida, uma promessa, né? Se ela existe, Deus vai fazer cumprir. Amém? Pode comentar, Gabi. Como eu tinha falado antes, né? Na Bíblia tem várias promessas sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, e a gente tem que tomar posse disso. O que impede você de lutar... corrigindo aqui, deixa eu voltar aqui. Você nasceu para viver o melhor dessa terra. Existe uma promessa sobre a sua vida, e ela existe e você vai cumpri-la. O problema é que as pessoas, muitas vezes, preferem viver de quê? Migalhas. Exatamente. E nós somos filhos do dono, né? A gente é chamado para jantar na ceia junto com Deus e não viver só de migalhas. Deus, ele fala que nós somos cabeça e não cauda. Exatamente. Mas tem pessoas que preferem fazer o quê? Viver de pequenas coisas, viver de migalhas. Deus não te chamou para isso. Deus não nos chamou aqui para isso. Deus nos chamou para vivermos o melhor dessa terra. O seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é você entender isso, que Deus tem nos chamado para isso. O que impede você de lutar pelo futuro que você quer? Pensa. Talvez você esteja aí com a sua vida um pouco paralisada, talvez você esteja aí com o seu dia a dia assim pensando: daqui a 10 anos, né, eu não sei onde é que eu vou estar, eu quero estar, né, não sei se eu quero estar mais gordo, mais magro, ganhando mais, ganhando menos, eu acho pouco provável. Mas onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Para pensar. Mas por que você não chega lá? Porque muitas das vezes, como o Gabi comentou, as pessoas preferem viver de migalhas, viver de pouquinho. Mas pastor, é difícil, porque viver de pouquinho, né? Eu não consigo ir à frente, eu consigo decolar, minha vida não vai para frente. Por quê? Porque como nós falamos no tópico anterior, muitas vezes você não acredita que Deus está com você, que existe o Espírito Santo que pode te fortalecer. Então, baseado nisso, o que impede você de lutar pelo futuro que você quer? Muitas pessoas não lutam pelo seu futuro simplesmente, porque elas não sabem o que elas querem. Isso se dá pela falta de visão. A pessoa ela não tem uma visão, como a gente definiu lá no começo. Então, como ela não tem visão, então ela não consegue se enxergar lá. Então, o nosso desafio como igreja, a igreja moderna, se podemos dizer assim, é a gente entender que eu preciso ter uma visão. Essa minha visão do futuro, né, vai gerar a paixão dentro de mim para me chegar lá. Mas muitos preferem o quê? Viver de migalhas. Diga assim: não vai ser assim na minha vida. Diga quem está aqui, diga: não vai ser assim na minha vida. Ou seja, para ter um futuro brilhante é necessário mudar seus pensamentos, ajustar seus sentimentos, agir de forma coerente e adquirir novos
hábitos. Pessoas que querem, como ela falou, viver de migalhas, elas não são assim. Ela está acostumada só daquele jeito. Eu vou dizer para você. Ou seja, para ter um futuro brilhante é necessário mudar seus pensamentos, ajustar seus sentimentos, agir de forma coerente e adquirir novos hábitos. Eu vejo um exemplo claro entre o futuro que Davi teve e o futuro que Saul teve. Você que conhece um pouco da Bíblia, para pensar, qual foi o futuro de Davi? Ah, pastor, mas depois ele pecou, depois ele teve um monte de erro, etc e tal. Ok, tudo bem, eu entendo isso. Mas, quando ele estava lá cuidando das suas ovelhas, certamente no coração dele havia um entendimento. O entendimento era de que ele não passaria a vida toda dele daquela forma. Que um dia Deus o honraria. Eu tenho certeza que existia no coração de Davi isso. Mas sabe o que acontece? Muitas das pessoas têm o entendimento como Saul teve. Saul deixou de honrar Deus. Saul deixou de se comprometer com as coisas de Deus. Logo, ele teve um futuro muito curto diante daquilo que Deus tinha para ele. Já Davi não, até hoje, Davi ele é reconhecido como um grande rei de Israel. Saul ficou na história, mas não se há grandes garbos pela vida de Saul, e sim pela vida de Davi. Então, o que a gente compreende com isso? Que nós precisamos, a cada dia mais, ter a compreensão dentro de nós, de que nós precisamos trabalhar, ter a visão para atingir um futuro que Deus quer para mim, o futuro que Deus quer para você. Isso entra em todas as áreas, não é só simplesmente na área emocional, na área física, na área espiritual, mas principalmente hoje, vai ser bem claro assim para nós aqui, para cada um de vocês, né, que estão nos ouvindo, é muito bom ganhar dinheiro, sim ou não? Né? Trabalhar, ganhar dinheiro, ter dinheiro para comprar roupa nova, ter dinheiro para ir para os eventos da igreja, não é isso? Ter dinheiro para investir no reino de Deus. É interessante. E você precisa lutar para que você ganhe bem. E Deus vai te dar sabedoria para você chegar nisso, para ter os melhores salários, né? Para isso você tem que gerar dentro de você conhecimento, sabedoria e principalmente competência. Para quê? Para que Deus te coloque naquela posição e que a sua competência te mantenha lá. Porque às vezes Deus abre oportunidades para as pessoas para que elas prosperem financeiramente, dão um excelente emprego, ela começa a ganhar muito bem, mas depois não sabe administrar. E aí a falta de sabedoria faz com que ela, muitas das vezes, perca a bênção que Deus deu para ela. Então, compreenda uma coisa, é bom ganhar dinheiro? Sim ou não? Não é bom ganhar dinheiro? Mas melhor ainda é ter sabedoria para poder lidar com isso. Porque muitos pisam em cima de outras pessoas para poder atingirem o nível que ela quer. Então você vai ver um vídeo, onde nós vamos estar falando agora, né, sobre alguns pequenos exemplos, sobre pessoas, né, que gostam muito de ganhar dinheiro. E depois a gente volta aqui com a nossa conclusão. Amém? Só o dinheiro traz felicidade. Para ter dinheiro, só trabalhando muito, mas muito mesmo. Só quem passa por cima dos outros é que ganha dinheiro. A maioria dos ricos são tristes e solitários. Dinheiro compra felicidade. E se não comprar, a gente manda buscar. As pessoas elas só têm valor se elas tiverem dinheiro. Eu vi dizer que no Brasil todo mundo roubava. Dinheiro compra. Não é errado você querer ter dinheiro. Não é errado você querer ter muito dinheiro. Trabalhar muito. Não tem nada de errado nisso. Agora, o dinheiro não pode se tornar o seu Deus.
A prosperidade, ela é para mim, ela é para você. Deus nos deu essa oportunidade. Agora, mais do que simplesmente você ter esse recurso, esse dinheiro, você precisa ter sabedoria para lidar com isso. A prosperidade, ela é adquirida através da sabedoria. Você precisa declarar diariamente as promessas de Deus sobre a sua vida. Ser grato por tudo que você tem nesse momento. E se projetar num alcance maior dos seus sonhos, como o próprio exemplo do Pedro falou, de ser um juiz. Então, é pensar lá na frente. Se você não tiver esse pensamento lá na frente, se você não focar com a sua visão, conforme a definição que eu te falei, lá na frente, gerar paixão hoje, a gente não consegue chegar naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você. Então esse é o nosso maior desafio. E antes de nós concluirmos, eu quero ler aqui. Vamos lá, quem botou aqui online? Eita ferro, vamos embora. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Tereza Felizmino respondeu: quero estar cada vez mais próximo de Deus, vivendo as promessas de Deus, colhendo os frutos de tudo que eu plantei juntamente com a minha família. Excelente, Tereza. Rosângela botou aqui: eu também. Ih, pulou aqui, peraí. Eu também, Tereza. E você tem me ajudado. Ó, Rosângela, discípula de Tereza, parabéns aí pela essa equipe aí maravilhosa. Quero estar cada vez mais perto da presença de Deus, ter feito uma faculdade de farmácia. Ê, Solange, Deus te abençoe, minha irmã. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Pega essa palavra para você aí. E viver as promessas de Deus. Leila Caldaz, quero estar no centro da missão e na vontade de Deus, juntamente com toda a minha família. Glória a Deus. Então, ou seja, todos nós temos uma perspectiva, mas para a família da Leila para a Solange atingir, né, o propósito dela da faculdade, para a Tereza se aproximar mais de Deus, como ela colocou aqui e tal, tudo isso aí vai depender da paixão que ela gerar no coração dela. Assim como o Pedro falou do exemplo dele. Se não gerar essa paixão, se a visão dentro de nós, futura, não gerar em nós uma paixão hoje, a gente acaba chegando no futuro e ficando frustrado. Ou talvez hoje você viva uma frustração por causa do seu passado. Então, quando você para pensar que essas questões financeiras são importantes, né, para cada um de nós, é você entender claramente de que eu preciso, sim, viver a minha vida, mas não olhando agora, olhando lá na frente. Deixa eu ver se mais alguém respondeu aqui. Elda Silva, eu quero estar formado em gestão de tecnologia e psicologia e ter o meu consultório e sempre fazer a vontade de Deus. Olha que bênção, glória a Deus, tá vendo? Então, paixão, gente, paixão para chegar lá, né? Deus vai te abençoar, ganhar muito recurso, muito dinheiro, nós cremos nisso, amém? E para nós concluindo, na vida, né, existe dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que procrastinam e as que têm iniciativa. As pessoas que se procrastinam são aquelas pessoas que elas se auto-sabotam. Ou seja, vimos aqui os sonhos a serem alcançados, vimos aqui que Deus pode sim nos dar uma condição financeira boa, não precisamos pisar em ninguém, não precisamos pensar, né, nessa colocação de como o vídeo foi colocado, de que nós vamos ganhar dinheiro, não importa como, não é assim. Importa sim você entender que você é filho de Deus e por isso você não procrastina. Por isso você não se auto-sabota. Por isso você não para e fica assim: ah, não, amanhã, não, depois. Vou pegar aqui o exemplo da Solange, é faculdade de farmácia. Então, vai à frente, Solange. Já começa a se ver. Eu lembro de uma vez uma pessoa falando assim para mim, né? Pastor, eu queria casar. Aí eu falei: interessante, glória a Deus, tá certo querer casar. Então compra uma revista de noivas e começa a ver o vestido. Ela falou: calma, pastor, eu nem tenho namorado ainda. Aí eu falei para ela assim: sim, mas você falou que quer casar? Sim, casamento é uma visão futura, você não tem noivo ainda. Então começa a se ver no dia do seu casamento. Começa a se ver
você entrando no altar. Isso é uma visão do futuro. Então, Solange, pegando o exemplo seu aqui, começa a se ver, ou do Pedro, começa a se ver, sabe como? Daqui a alguns anos, com a sua beca, aquele chapéuzinho, seu nome sendo lido lá na frente, você jogando para cima assim, ó, acabei a faculdade, graças a Deus. Começa a se ver assim. Pessoas que são assim, elas não se procrastinam. Enquanto o Pedro toca bem baixinho ali, pessoas que são assim, elas não se procrastinam. E existem as outras pessoas que têm iniciativa. Que tipo de pessoa você é? Se hoje as suas atitudes não estão te levando para uma vida próspera e bem-sucedida, mude o curso. Trace novas estratégias e siga em frente. É possível. Há uma força que te impulsiona a você lutar e vencer. E essa força se chama Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para agirmos com ousadia e coragem. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode sim, nós podemos sim alcançar tudo que Deus tem para nós, porque você pode tudo em Deus, que é aquele em Deus que te fortalece. Depende de que tipo de pessoa que você é. Procrastinadora? Se fica se sabotando? Ou você é uma pessoa de atitude? Vai para cima, vai atrás, corre, vai na faculdade, pede desconto, estuda, perde horas e horas estudando, e Deus vai te fazer muito próspero. Eu creio nisso. Eu creio nisso, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pode fechar sua Bíblia, eu quero orar com você. Eu quero que o Espírito Santo fortaleça, cele essa palavra dentro de você, dentro desse entendimento, que você possa ir, ou na sua casa, ou aqui entre nós, que você possa receber esse fortalecimento dentro de você. Ter a certeza de que você pode sim, que toda mentira do diabo seja neutralizada na sua vida e que você possa sim, em nome de Jesus, receber a força que vem do Deus que você serve, do Senhor Jesus, que te capacita, que te leva a não ser um procrastinador daquilo que você tem que fazer, daquilo que Deus quer que você faça. Pai, aqui estão muitas e muitas vidas que talvez não no ao vivo, mas talvez em um momento futuro estão vendo esse vídeo, mas Pai, vivem a mesma coisa dos exemplos que eu dei aqui. Que a Tua palavra possa encontrar moradia nessa vida, nesse coração, que ela possa ser fortalecida. Então você esteja aí desesperançado na sua casa, talvez aqui entre nós seu coração esteja frio, enfraquecido. Então você pense assim: eu não quero mais, eu não vou deixar de seguir a Jesus, vou viver minha vida, não tem dado certo. Entenda, seja uma pessoa de atitude e creia, tenha visão que no futuro Deus vai levar você para um caminho de prosperidade, de crescimento, e o dinheiro nunca vai te faltar. Posso ouvir um amém aqui? Pode falar um amém na sua casa aí? O recurso nunca vai te faltar. Amém? Diga assim, repete com o seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, nas Tuas mãos. A partir de hoje, eu não vou mais procrastinar o que Tu tens para mim. Eu serei uma pessoa de atitude, diante dos meus desafios de crescimento, seja ela na minha vida espiritual, seja ela na minha vida ministerial, seja ela na minha vida acadêmica, na minha vida familiar, em que área for,
Eu confio em Deus que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso aí? Você crê nisso? Amém? Então, a partir de hoje, atitude! Atitude! Amém?